Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus, e hoje nós daremos continuidade ao nosso desenvolvimento mediúnico. Essa aqui, se eu não me engano, é a sexta palestra, onde a gente vai continuar a aprofundar no desenvolvimento dos tipos de mediunidade e também contar um pouco da história dos tipos de mediunidade que já existiram e como elas surgiram e como elas se manifestam e também, obviamente, como desenvolver de uma forma mais segura essa mediunidade. Bem, só dando uma recapitulação, nas últimas palestras eu falei sobre a mediunidade de psicografia, eu falei sobre a mediunidade de incorporação, falei sobre a importância de ter um contato com o anjo guardião e com os guias durante esse processo, e falei sobre vários tipos de mediunidade já, então é muito importante que vocês tenham assistido essas outras palestras para vocês compreenderem o que vai ser explicado aqui. Lembrando sempre, médium é uma palavra que vem lá do latim, significa meio, e significa estar no meio entre o plano físico e o plano espiritual. Sendo assim, ser um médium é desenvolver a habilidade de conseguir captar essas energias, assim como um rádio, diríamos assim, quanto maior fosse a antena que você colocasse nele, mais canais ele seria capaz de conseguir captar. Então, essa é a principal base para vocês entenderem aí a questão de como funciona a mediunidade. Eu falei sobre os médiums falantes, que era a mediunidade de incorporação, e hoje aqui, seguindo o que a gente vai continuar, os médiums videntes, que a gente vai falar um pouco sobre vidência e sobre essa existência da possibilidade de se ver o futuro. Lembrando sempre, a parte principal do processo de desenvolvimento de mediunidade é você fazer meditações constantes, aprendendo sobre isso. Além disso, é importante você ter técnicas de respiração com constância para você desenvolver esse autocontrole. Conheça seu anjo guardião e os espíritos que te protegem para você se sentir mais confiante. Trabalhe cada um dos chakras para você aprender a controlar e como libertar eles e também como deixar fluir energias por eles. Lembre da importância, de novo, de meditar, de ter o seu templo astral para que você possa, nesse local, ir trabalhando a sua clarividência, a clareaudiência. Lembre-se dos corpos astrais que você tem. Então, um dos bons exercícios que você pode realizar é o exercício de imaginar essas capas de energia que estão ao seu redor, organizar elas e sentir essas energias que estão ao seu redor. E lembre-se que tem três tipos principais de mediunidade de incorporação, que é a consciente, semiconsciente e a inconsciente. Aproveitando aqui que eu lembrei agora, me pediram para eu falar mais sobre a consciente em uma das últimas palestras, porque o pessoal ficou com dúvida em relação a como diferenciar o que é ou não incorporação no caso de uma pessoa consciente. Bem, geralmente médiuns conscientes eles têm uma questão muito grande de dúvida em relação à mediunidade deles, porque geralmente eles não sabem ter certeza se o que está ali acontecendo é realmente uma incorporação ou não. Por quê? Porque geralmente quando um médium é inconsciente, ele meio que apaga durante a incorporação, ele entra num estado como se fosse de uma hipnose, ele entra num estado meio que de sono, e ele geralmente não lembra de nada do que aconteceu. E por isso ele tem uma sensação de que a incorporação dele foi mais vívida ou mais real, já que como ele não lembra de nada e como se tivesse sido algo à parte da mente dele, ele tem mais confiança. E no caso do médium consciente, o que é que acontece? O médium consciente, geralmente, ele fica meio que acordado dentro dele, enquanto tudo aquilo ali acontece e ele meio que fica em dúvida se aquilo é real ou não. Lá na antiguidade, na magia, existiam conceitos que eram os conceitos de você fazer assunção forma a Deus, ou então se conectar com arquétipos internos seus ou com fragmentos da sua mente.
E geralmente dizia-se que a incorporação ela poderia também ser isso, uma manifestação do seu próprio inconsciente e tudo mais. A questão é que as teorias que embasam que na verdade é um espírito e não a sua própria mente, elas dizem e afirmam que o fato de ser um espírito e uma individualidade concentra-se principalmente no fato de que o espírito, ele sabe coisas que você, como encarnado, não saberia. Por exemplo, você aí que está me ouvindo agora, tem na sua mente várias informações que são, entre aspas, suas, devido às informações e vivências que você passou na vida. E eu, no meu cérebro, tenho várias informações que eu sei devido às minhas experiências e o que eu passei na minha vida. Então, possa ser que eu cite aqui coisas e assuntos que você nunca ouviu falar. E isso, de certa forma, gera na sua mente um contraste de perceber que eu tenho informações, você tem outras informações, e essas informações diferentes constatam que eu sou uma individualidade diferente de você. Então, uma das principais coisas que geralmente é mostrada como uma prova aos médiums de que aquela incorporação é verdadeira é o fato de que muitas das vezes o que o espírito fala e as orientações que ele dá durante a consulta são informações que o médium sozinho não saberia. Por exemplo, vamos dizer que um preto velho incorporou em você e ele orientou um banho para alguém e ele passou um banho de, sei lá, arruda, ou então ele passou um banho de uma erva que geralmente as pessoas não usam e você nem sabia que poderia ser utilizada para banho. Aquela informação que ele está dando é uma informação, às vezes, tão diferente do que existiria na sua cabeça, que provavelmente isso é uma prova de que a individualidade ali que está dominando o momento é um preto velho, mesmo que você esteja ali por dentro, olhando a situação e percebendo. Ah, Francisco, mas e a questão da associação livre? Por exemplo, eu já trabalhei em um terreiro, então eu já vi de uma vida onde eu conheci alguém que mexia com essas coisas. Então eu posso ter lembrado de uma coisa e que eu não lembrava conscientemente, mas isso é parte do meu inconsciente. Essa também é uma das teorias que o pessoal cético utiliza para tentar refutar. Só que é que tá. Como é que você tem como saber se realmente você já tinha contato ou não? E às vezes, não é algo simples como uma erva. Às vezes, o espírito que está incorporado em você fala sobre algo que aconteceu na vida de alguém que você, encarnado, jamais teria como saber. Então, geralmente, são nessas nuances que a gente tem uma confirmação de que aquilo ali é realmente espiritual e não físico. Que nem eu citei, por exemplo, aqui na última palestra, que às vezes uma pessoa incorporada ela fala em outra língua que ela não sabe nada. E não tem como você saber uma língua e esquecer que você sabe uma língua, não é? Então, de acordo com o nível de mediunidade, com a profundidade do desenvolvimento dessa mediunidade, tem como esse espírito que está ali incorporado através de você falar e dizer e agir com coisas que você jamais saberia enquanto consciente e encarnado. Então, a nossa fé geralmente vem do fato disso, de que o espírito incorporado geralmente fala coisas, ensina coisas e dá sugestões que outras pessoas não saberiam. Por exemplo, eu vi uma vez um estudioso falar que ele foi a um terreiro de Umbanda, lá no interior desses assim brabo, e que ele viu que o ponto riscado de um Exu era um símbolo que ele conhecia da cultura nórdica. E quando terminou, cultura nórdica era a cultura dos vikings. E ele disse que exatamente o símbolo que o Exu tinha escrito no chão era um símbolo que ele conhecia, que é o Vigvisir, que é um símbolo de proteção, Vegvisir, ou Vigvisir da mitologia nórdica, que era geralmente colocado na frente dos barcos, como se fosse uma bússola para eles terem a proteção dos deuses. E aí ele foi investigar, quando terminou a gira e tudo mais, ele foi conversar com um médium sobre os assuntos. O médium era um homem de roça que mal assistia TV, porque na casa dele não tinha. A única coisa que ele tinha contato era com rádio. Então a gente não pode nem dizer, ele viu uma vez um filme e viu esse símbolo no filme. Nem isso.
Ele é um homem de roça super simples, não sabia nem ler nem escrever, vivia apenas da terra, e ele, incorporado, escreveu um símbolo idêntico ao símbolo de uma cultura nórdica ancestral de milhares de anos atrás. Então, é, quem quer encontrar motivo para não crer, irá encontrar rodo. E quem quer encontrar motivo para crer também encontrará rodo. Tanto que um dos filósofos que tentou debater sobre esse tema da fé, chamado Blaise Pascal, ele disse o seguinte: olha, eu não tenho certeza se o céu existe, se Deus existe, se espíritos existem ou não. Mas, se a gente parar para pensar, de todas as coisas que o céu nos oferece, caso ele exista, por uma questão de lógica, é melhor você acreditar e seguir a fé cristã do que você não acreditar em nada e ir para o inferno simplesmente por orgulho. Então, assim, provas de que a incorporação é verdadeira e de que é um espírito diferente de você e de que ele sabe coisas diferentes de você, existem a rodo. Essa fé ela vai ser construída por você, sabe? Um dos exemplos que eu mais vi era uma médium mulher que eu acompanhava, que ela postava uns vídeos no YouTube, e ela contava da relação dela com o guia dela que incorporava nela. E ela dizia que ela era médium consciente, que ela lembrava e sabia de tudo que o espírito fazia enquanto estava incorporado nela, mas que no começo ela tinha muitas dúvidas, mas que com o passar do tempo ela passou a ter total confiança. E aí o cara que estava entrevistando ela questionou: como é que você passou a ter tanta confiança? Ela falou que no primeiro momento ela achou que ela estava ficando maluca. No segundo momento ela começou a perceber que realmente aquele espírito dizia coisas que ela não sabia. No terceiro momento ela começou a se questionar porque ela percebeu que aquele espírito, ele além de dizer coisas que ela não sabia, ele também tinha um jeito muito próprio de ser e de incorporar. E ela começou a perceber que realmente era algo diferente dela, porque ela se sentia de uma forma diferente e porque ela percebia que aquilo realmente não tinha como ser dela. Porque muitas das vezes, ela própria citou, de que ela estava, sei lá, numa reunião lá incorporada, e aí chegava uma pessoa com um determinado problema X. Sei lá, eu tô brigando com meu namorado. E ela pensava na cabeça dela, meu Deus, por que essa mulher não termina logo com esse cara? E aí ela dizia que o Exu, que estava incorporado nela, ia lá e falava: minha filha, você tem que ainda ficar um tempo com esse cara assim. E ela falou que ela entrava em um choque dentro da mente dela, porque ela ficava, ué, por que eu tô pensando que ela tem que terminar com esse cara? E essa voz que tá falando pela minha garganta tem uma opinião tão diferente da minha. E ela ia ouvindo a explicação que esse tal espírito dava, e chegava um momento que ela chegava mesmo à conclusão que ele percebia realmente, no caso dessa mulher aqui, é até melhor que ela fique um tempo com esse cara. E ela falou isso, que essa também foi uma das coisas que ajudou ela a ter fé. Porque, em muitas das vezes, as opiniões que ela tinha enquanto ela estava incorporada e as coisas que ela pensava que talvez o guia que estava incorporado nela diria ou faria, em muitas das vezes ele ia lá e fazia algo totalmente oposto ao que ela imaginava ou que ela esperava, mostrando para ela de que realmente era alguém diferente que estava ali. Era alguém diferente falando por ela e era alguém diferente com opiniões diferentes e que sabia coisas que ela não tinha como saber. Que às vezes, depois de um tempo já incorporando, ela já percebia: ah, quando o caso é esse, geralmente o espírito que está incorporado pede tal erva. Quando o caso é aquele, o espírito geralmente pede para a pessoa fazer tal coisa. E ela dizia: ah, dessa vez eu estou incorporado aqui, a pessoa está com tal problema, certeza que ele vai passar o chá de não sei o que, não é? E ela ia lá, e quando ela percebia, o tal espírito falava através dela um chá de outra erva que nem ela sabia que existia, que no final dava o mesmo resultado e ela percebia, poxa, mais uma vez ele está me ensinando. Eu nem sabia que tinha uma erva dessa, eu nem sabia que isso aqui acontecia. Então, em muitos momentos ela teve essas provas de que aquilo que estava incorporado nela sabia, pensava, tinha opinião e na maioria das vezes não seguia o que ela queria. Eu não estou dizendo que toda vez o seu guia incorporado vai te contradizer e vai ter opiniões diferentes da sua, não.
Mas ela falou que, em muitas das vezes, ela acertava o que ele realmente iria fazer enquanto ele estava incorporado nela, e muitas das vezes ele fazia coisas que deixavam ela, tipo, nossa, realmente tem alguém aqui. E ela falou que com o tempo ela começou a se acostumar, que ela ficava meio que parada ali dentro dela, olhando tudo, sem interferir no que o espírito estava incorporado fazia, e ela percebia que realmente o jeito dele, a forma dele, era muito oposta a quem ela era. E isso daí é uma das formas com que você vai descobrir, só que com o passar do tempo, incorporando muito, trabalhando muito. Que aí você vai conseguir desenvolver essa tal confiança de que realmente, mesmo você estando consciente em si, de que aquela outra persona que está ali falando através de você é mesmo um espírito. Tanto que hoje em dia tem muitas linhas associadas à psicologia e tudo mais que tentam desmitificar dizendo que na verdade não é espírito, que é só o seu próprio inconsciente ali se manifestando. E quando a gente cita argumentos como esse, eles dão um malabarismo danado para dizer como é que você sabe, mas fica um negócio assim irreal. E quem tem mais tempo frequentando um local assim, vendo incorporações, conversando com um guia, até quando você tem um olhar muito cético, você às vezes vê coisas e vivenciar coisas que você fica, rapaz, isso aqui não é de brincadeira, não. Esse médium falou algo que ele não teria como saber mesmo. Que nem eu já falei, que uma vez um cara fez uma hipnose com a mulher e ela começou a falar em hebraico, sendo que ela nunca saiu do Brasil e olha que ela falava um português meio errado ainda. E como é que ela conseguiria falar em hebraico fluentemente, de uma forma que outra pessoa que estava no ambiente entendeu o que ela estava dizendo? Então, assim, se é algo só do seu inconsciente, só da sua mente, de novo, como é que sua individualidade saberia de coisas que você não sabe? E coisas que você nunca teve contato? Então, o médium consciente, ele vai apanhar mais para evoluir, ele vai apanhar mais para desenvolver a mediunidade dele, ele vai ter que soltar, ele vai ter que duvidar se ele está incorporando mesmo ou não, mas com o passar do tempo e a persistência, vai chegar um momento que ele vai ter as conclusões dele e as certezas dele. As certezas de que aquela voz que está falando na cabeça dele e que está movimentando o corpo dele são realmente algo diferente. Uma vez eu conheci um rapaz que ele ia para centros espíritas, frequentava umbanda, ia para tudo que é religião há muitos e muitos anos. Ele já tinha mais de 40 anos indo para esses locais e nunca na vida dele ele tinha incorporado. Inclusive, ele comentou que ele tinha algumas dúvidas se realmente existiu ou não. E ele falou que um dia, depois de 40 anos frequentando esses locais, que ele já tinha certeza absoluta de que ele não incorporava. Ele disse que um dia ele estava num terreiro da vida, que começou a tocar o tambor e que ele começou a ver a vista dele escurecer. Que ele ficou até preocupado, achando que a pressão dele tinha caído. Porque ele nunca tinha incorporado. Ele tentou por anos, tentou desenvolver, não conseguia de jeito nenhum. E ele disse que nesse dia o tambor tocou e quando ele viu a vista dele ficou escura. Quando ele viu, ele começou a ficar meio zonzo. E quando ele percebeu, ele estava todo agachado, incorporado. E ele falou que para ele foi uma das experiências mais curiosas, incríveis e estranhas da vida dele, porque ele que nunca tinha incorporado, pela primeira vez se viu incorporado, e ele ficava tentando tomar conta do braço dele, por exemplo, e ele dizia que ele tentava a todo custo movimentar o braço para uma direção e ia para outra. E ele dava risada dentro dele porque ele percebia que o espírito que estava incorporado nele, que era um guia dele, obviamente, estava fazendo aquilo para mostrar a ele que era verdade. E ele falou que esse foi um dos dias mais curiosos, porque era um dia completamente normal, era um dia que ele já tinha ido várias vezes naquele local, ele já tinha ouvido várias vezes aquele ponto. De novo, era 40 anos frequentando um local, sem nunca ter incorporado, sem nunca ter uma experiência vívida que nem essa. E ele falou que era um dia completamente normal. Ele não estava debatendo nada na cabeça, ele não estava se questionando, ele não estava tentando incorporar. Ele já estava lá no modo automático, só ajudando os médiuns incorporados, e ele nem pensava na possibilidade de que ele poderia incorporar. E ele falou que do nada ele se viu incorporado, ele ficou horas incorporado,
E ele falou que ele ficava rindo dentro dele de felicidade, de tipo, meu Deus, finalmente isso aqui aconteceu e é verdade. E ele falou que o tal guia que incorporou nele dizia coisas, falava sobre coisas, ensinava assuntos que ele não sabia. Não sabia, não ensinava, não tinha de conhecimento e que para ele foi a experiência que, tipo, coroou a vida dele, no sentido de que ele finalmente passou a ter fé e certeza naquilo, porque até aquele momento, depois de 40 anos, ele ainda duvidava se ele era médium ou não. Então, para a gente ver aí do quão é complicado. E ele fala que ele estava completamente consciente durante toda a incorporação, que ele tentava reaver o corpo dele, ele não conseguia, e que para ele foi uma experiência muito divertida, porque foi tipo uma prova lavada na cara dele de que aquilo tudo era verdade, uma prova que ele sempre quis ter e nunca teve, enquanto ele queria a todo custo. E quando ele simplesmente largou de mão e nem se importava mais, anos e anos ele já não se importava mais, foi lá e aconteceu de uma forma surpreendente para ele. Então, acho que é isso aí que eu tenho a dizer sobre a mediunidade, sobre um final, diremos assim, sobre a mediunidade de incorporação e sobre a mediunidade consciente. A dúvida você sempre vai ter. É melhor, na dúvida, você incorporar e ajudando pessoas e fazendo o seu trabalho do que você negar isso e não seguir a sua vocação por causa de medinho de parecer, sei lá, mentira ou de não acreditar e tudo mais. Então agora eu vou aproveitar que ainda tem bastante tempo para poder falar sobre a mediunidade de evidência e a capacidade de ver o futuro e de ter sonhos premonitórios e tudo mais. Eu vou ler rapidinho um trecho, não vou ler muito, porque eu já li esses textos e já interpretei eles e tem aqui já no canal, então essa é uma leitura bem rasa para eu passar para as explicações. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembranças precisas do que viram, outros só possuem em estado de sonambúlico ou próximo ao sonambulismo, que seria meio que um estado meio que acordado, dormindo e por aí vai. Raro é que essa faculdade se mostre permanente. Quase sempre é um efeito de crise passageira. Então, temporariamente você vê o espírito e depois para de ver. No sentido, sei lá, você vê durante alguns minutos o guia ali e depois ele some da sua vista. Na categoria dos médiuns videntes se pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista, que seria a capacidade de ver o plano físico e duplamente ver o plano espiritual ao mesmo tempo, como você veria uma pessoa encarnada na sua frente. A possibilidade de ver em sonhos os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama de médium vidente. Explicamos esse fenômeno em um capítulo 5 das manifestações visuais. Então, o fato de você ver espíritos em sonho não significa que você é médium vidente, apenas que você, lá em estado de sonambulismo, está vendo esses tais espíritos. E a mediunidade de vidência, como eu já dei uma lida aí rapidinha, geralmente é uma mediunidade associada a ver esses tais espíritos, e ela também se divide na capacidade de meio que ver o futuro, no caso dos sonhos premonitórios. E é isso que eu vou falar um pouquinho hoje, me aprofundando nisso. A história associada à previsão do futuro, ela é uma história muito antiga e ela está relacionada aos oráculos. Como a gente sabe, os oráculos eram formas antigas de tentar ver o futuro através de meios físicos. Deixando claro aqui que o kardecismo em si não acredita em visão do futuro através de oráculos como tarô, baralho cigano, runas, etc, etc. Ele diz que é algo fantasioso criado para enganar pessoas. Por quê? Porque no contexto histórico da época, quem fazia a previsão de futuro eram geralmente ciganas e corria solto a ideia de que geralmente as ciganas só liam futuro, liam mão e etc, etc, como uma forma de ganhar dinheiro das pessoas. E como o kardecismo ele queria ser uma doutrina séria, científica e racional, ele não iria aceitar essa ideia de querer ver futuro, para não transformar a religião em algo besta e
ser criticado pela sociedade. Então tem vários textos, inclusive lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec critica ferrenhamente a astrologia, critica ferrenhamente tarô e qualquer arte de divinação ou de previsão do futuro. Mas, curiosamente, tem vários textos, como lá no Céu e Inferno, onde espíritos dizem que coisas acontecerão e depois, no próprio texto, Kardec confirma que a coisa aconteceu assim como o espírito havia previsto ou dito que aconteceria. O que, ao meu ver, de novo, estou explicando aqui o que o kardecismo diz, o que eu vejo, o que eu vejo isso como, de certa forma, incongruência. Já que Kardec uma hora diz que não tem como se ver o futuro, ou prever, ou entender, ou visualizar o futuro, através de dons mediúnicos, etc. E depois ele vai lá e explica sobre a mediunidade de evidência do futuro e sobre, às vezes, os espíritos darem previsões e elas acontecerem. Então, eu acho meio contraditório. Mas, agora que eu já deixei claro que o espiritismo kardecista é contra isso, contra a astrologia e a tentar ver o futuro através dela, e contra o tarô e etc, etc, como eu sei que as pessoas que vão assistir essas palestras aqui geralmente são médiums que têm evidência, são médiums que às vezes vão em terreiros, vão em outros centros que não espíritas, e lá eles têm contato com tarô, com baralho cigano, têm contato com espíritos que dizem ver o futuro, eu, ao meu ver, como a função de alguém que ensina sobre espiritualidade, creio que eu tenho de explicar e falar sobre o tema sim, afinal as pessoas vão ter essas dúvidas, elas vão se bater pelo caminho espiritual delas com pessoas que dizem tirar cartas e dizem fazer coisas que podem ver o futuro, então eu vou explicar para vocês a história dos oráculos rapidamente para que vocês entendam como é que isso funciona. E por que eu coloquei essa mão aí com uma moeda para representar isso? Bem, um dos primeiros oráculos que existiu na história é o famoso cara ou coroa, caso vocês não saibam. Por quê? Lá na antiguidade, as pessoas elas tinham uma fé muito grande de que tudo o que acontecia era vontade dos deuses. Tanto que a deusa associada à sorte era a deusa Fortuna, era a deusa associada ao dinheiro, já que se você tivesse muito dinheiro, se você tivesse muita bonança física e financeira, era porque você era abençoado pela deusa da sorte, a Fortuna. E muitas representações mostram a fortuna com uma moeda de ouro, ou com uma moeda de prata, ou uma moeda de valor financeiro. E lá na cultura cigana, na cultura desse povo, era muito comum que assuntos sérios fossem decididos no cara ou coroa. Por quê? Porque eles entendiam que se os deuses interferiam em tudo, estavam em todos os locais e sabiam de tudo, o deus iria abençoar a moeda de acordo com quem tivesse mais sorte e merecimento naquele momento para receber a resposta. Então, era muito comum, inclusive para quem assistiu a série Peaky Blinders, mostra isso, que assuntos muito sérios da sociedade fossem realmente decididos no cara ou coroa. Esse costume só parou quando as pessoas resolveram ser mais racionalistas, mais céticas e tudo mais. Mas, por exemplo, na série Peaky Blinders, o Tommy Shelby ele faz uma aposta com outro cigano dizendo, olha, se eu vencer no cara ou coroa, eu quero o seu carro e se eu perder no cara ou coroa, eu dou 3 cavalos para você. Fez tipo um acordo assim. E ele foi, tirou uma moeda do bolso, realmente jogou para cima, um escolheu cara, o outro escolheu coroa, e quando a moeda caiu, o Tommy ganhou o tal carro do outro cigano, e o cigano realmente deu o carro e honrou a palavra. Então, lá na antiguidade, era muito comum resolver assuntos assim. Ah, o pai morreu, tem que decidir a fortuna, quem vai ficar com a fazenda ou não. Muitas vezes os irmãos decidiam no cara ou coroa, quem ia ficar com uma grande quantidade de terra ou grandes cabeças de gado. Então, o cara ou coroa foi um dos primeiros oráculos a existir. Quando eles queriam consultar a vontade dos deuses sobre uma decisão ou uma situação, eles jogavam a moeda e, através do que saísse naquela tirada, eles diziam que a vontade dos deuses tinha sido escolhida, já que a deusa da fortuna ela tinha decidido que aquele lado era o que tinha sorte e o que merecia estar com aquele prêmio. A questão é que, com o passar do tempo,
eles resolveram querer ter respostas mais aprofundadas desses tais deuses. Por que receber dos deuses apenas um sim ou um não, se eu posso ter respostas mais elaboradas dos deuses? Vamos dizer que eu quero perguntar um conselho para Deus. Poxa, não adianta eu jogar uma moeda de cara ou coroa com um sim ou não. Eu queria uma resposta mais elaborada, um conselho por parte de Deus. Daí que começaram a surgir os primeiros tarôs. Os tarôs e os baralhos ciganos, como o tarô de Marsella. Por quê? Porque eles queriam ter uma forma mais elaborada de conversar com Deus. E essa forma mais elaborada para eles tinha de vir através de uma conversa mais organizada. Então, por exemplo, a carta, essa primeira carta aqui que está mostrando é o arcano da Imperatriz. Esse arcano da Imperatriz ele representa uma mulher confiante, uma mulher que tem muita beleza, uma mulher no auge da sua potencialidade, representa estima, autocuidado e amor próprio. Então, se eles tinham uma dúvida, eles queriam uma resposta dos deuses, e vinha essa carta, eles tinham assim uma resposta muito mais elaborada do que simplesmente perguntar sim ou não para uma moeda. E foi aí que os oráculos começaram a surgir. Eu estou dando uma das explicações. Tem oráculos muito mais antigos que o tarô. Tinha oráculos com ossos, tinha oráculos com você observar o formato da nuvem e receber uma resposta dos céus. Tinha muitos outros tipos de oráculo, runas, enfim. Mas eu estou explicando um desses. E aí, na época que eles começaram a querer ter respostas mais elaboradas, eles fizeram 22 cartas para representar diferentes respostas que os tais deuses poderiam dar a você de acordo com a dúvida que você tivesse. Por que 22? Tem várias teorias. Por causa das 22 letras hebraicas, por causa dos 22 arcanos maiores, tem até em pirâmides 22 lâminas diferentes, mas isso daí não é história para hoje. Eu estou passando por cima para vocês entenderem como isso aí surgiu. Então, cada carta aqui tem um significado completamente diferente da outra, e essa foi uma das formas que as pessoas começaram a desenvolver a vidência do futuro e a capacidade de desenvolver intuição para conversar com os espíritos. Tanto que, quando o médium ele não tinha capacidade de ouvir, de falar e de ver com os espíritos diretamente, muitos médiums aprenderam a jogar tarô para perguntar aos espíritos através do tarô. Porque se eu não ouço o que o espírito está me dizendo, eu posso tirar uma carta que simbolize aquilo que ele quer me dizer. E ele vai atuar sobre essas cartas para que a resposta certa venha para mim. Então vamos dizer que eu estou em dúvida se eu continuo numa religião ou não. E eu tiro uma carta do tarô e sai essa carta número 5 aqui, que é a carta do Hierofante, que é o sumo sacerdote. Isso provavelmente significa o quê? Que sim, eu devo continuar naquela religião, aguentar o que está acontecendo e ficar mais tempo nela. Ou então, sei lá, eu pergunto para o tarô se, sei lá, vai dar certo o meu relacionamento com a fulaninha. E sai o arcano dos enamorados, provavelmente sim, vai dar certo aquele relacionamento e nós dois seremos muito felizes juntos. Mas se saísse, por exemplo, a carta da torre, isso significaria que não vai dar certo, que é para eu pular fora daquilo ali e que não é para eu ficar naquilo ali de jeito algum. Então essa era uma das formas que eles tinham para desenvolver a clarividência, porque assim eles poderiam conversar com os guias deles em momentos que eles não conseguissem acessar a mediunidade deles ou até eles não desenvolverem completamente a mediunidade deles, sem falar que cada carta dessa aqui conta uma historinha de aprendizado. Durante muito tempo, a Igreja Católica perseguiu quem tivesse qualquer tipo de religião que não fosse a católica. Então, os grandes estudiosos do passado, eles esconderam os conhecimentos que eles tinham no tarô. Por quê? Porque se a Inquisição entrasse na sua casa para procurar livros de bruxaria, de magia, etc., eles iam tacar fogo em todo o conhecimento. Mas se eles vissem um baralho jogado de cartas em qualquer canto, eles nem iriam imaginar que dentro daquelas cartas tem todo o conhecimento de uma religião. Então, cada carta aqui, para quem sabe interpretar, representa um dos livros do Apocalipse da Bíblia também.
representa também um dos conhecimentos que você tem que ter para amadurecer na vida. O louco ele representa o início de uma jornada, o mago representa o momento onde você começa a entender o que você veio fazer nessa jornada. A alta sacerdotisa representa o momento onde você começa a trabalhar sua intuição e sua espiritualidade. A imperatriz e o imperador, você cuidando da sua vida material e financeira. E por aí vai até o arcano do louco do mundo, que representa o final do filme. Então a maioria dos filmes que a gente assiste segue exatamente essa ordem aqui, onde cada uma das coisas que vai acontecendo com o herói vai contando uma historinha. Então todo o tarô, cada carta, tem um absurdo de simbolismo. Tanto que quando eu fiz estudos sobre os arcanos do tarô, numa ordem que eu fazia parte, saiu basicamente 1 hora ou mais de vídeo para cada uma dessas cartas aqui. Teve carta aqui que deu mais de 2 horas de explicação. Porque cada mínima coisinha que tem aqui na carta representa uma coisa. Então, muitas pessoas lá na antiguidade desenvolveram a mediunidade de evidência através dessas cartas como uma forma de se comunicar com os espíritos e com os guias quando elas não confiavam direito no que a intuição delas estava dizendo para poder tirar a dúvida. E além dos arcanos maiores, que são 22 aqui, nós temos 4 naipes menores: o naipe de copas, de ouros, de espadas e de paus. O que cada um desses naipes significa? O naipe de copas ele representa o elemento água. Então era a forma com que na época as ordens iniciáticas ensinavam uma pessoa a aprender a controlar as emoções dela e a desenvolver todo o controle emocional dela. Tanto que cada uma dessas 3 cartas aqui, de 3 em 3, não, se eu não me engano, de 4 em 4, de 4 em 4 representa um dos signos do zodíaco. Já que aqui é o naipe de copas, os 3 signos do zodíaco referentes ao elemento água são ensinados aqui: o signo de Câncer, de Escorpião e de Peixes. Então, se você aprender toda essa sequência aqui, você aprende a como controlar o seu lado emocional. Se você aprende toda essa sequência aqui do naipe de ouros, você aprende a controlar e a resolver a sua vida financeira. Se você aprende a controlar todas essas cartas aqui no naipe de espadas do elemento ar, você aprende a resolver a sua mente e o lado do seu conhecimento e como lidar com seus pensamentos. E se você resolver todos esses arcanos aqui do naipe de paus, você aprende a quando tomar atitude e quando ficar parado para você não fazer besteira. Então, tudo isso daqui é conhecimento escondido para que você possa aprender a controlar você e assim ter uma vida mais evoluída. Porque se você aprender todos esses 4 elementos e todas essas cartas, que são 78, você vai aprender todo o caminho para evoluir na sua vida espiritual. Vou dar um resumão aqui para que vocês entendam. Por exemplo, o As de Copas ele fala do começo da vida afetiva de alguém. Então ele fala sobre o momento onde você está começando a entender sobre as suas emoções. O Dois de Copas fala sobre os primeiros contatos que você tem com pessoas de fora, as primeiras amizades que você cria. E basicamente o ensinamento do Dois de Copas é você aprender a dar às pessoas o que elas te retribuem, porque geralmente a gente sofre em relacionamentos e em amizades quando a gente se doa mais ou menos para as pessoas e elas são ingratas conosco. O Três de Copas ele fala sobre o poder da amizade e de ter boas amizades junto do seu lado que querem crescer junto contigo e que torcem por você assim como você como elas. O 4 de Copas ensina a gente a lidar com os momentos onde estão acontecendo coisas que a gente não queria aceitar. Por isso que esse cara aqui tá de braços cruzados, enquanto tem várias copas aqui. Fala sobre aquele momento que você nega boas oportunidades na sua vida por birra, por você estar com seu emocional machucado. O 5 de copas, ele ensina você a lidar com frustrações da vida e a perceber que nem sempre porque coisas ruins estão acontecendo que tudo é negativo. O Seis de Copas ele começa a nos ensinar sobre a pluralidade que é viver relacionamentos. No caso, iniciar um namoro e uma vida a dois com alguém e de como vai ter coisas boas e negativas dessa vida a dois. O Sete de Copas ensina a você lidar com as suas inseguranças e quando todos os seus sentimentos estiverem confundindo a sua cabeça.
O 8 de copas ensina momentos onde você precisa ficar sozinho para você pensar sobre as suas emoções, para que você não haja de forma precipitada e impulsiva e machuque os outros. O 9 de copas ajuda você a perceber quanto você amadureceu emocionalmente e o quanto você aprendeu em todos os ciclos de vida que você passou. O 10 de copas representa o momento onde você finalmente tomou todo o controle sobre as suas emoções e agora você consegue gerir bem elas para você não machucar nem a si nem os outros. O pajem ele representa o momento onde você já controlou todas essas 10 cartas e agora você tem que aprender a usar isso dentro de você, porque uma coisa é você saber o que as cartas significam e outra coisa é você colocar em prática. O Cavaleiro de Copas representa o momento que você já está mais maduro e você já está começando a saber usar realmente esse conhecimento todo. E a rainha e o rei de copas representam o momento onde você, mulher, chegou ao auge do seu controle emocional, já que você está encarnada na polaridade feminina. E o rei de copas representa o momento onde você, homem, chegou ao pleno controle emocional, já que você está encarnado na energia masculina. E quando você voltar ao plano espiritual, já que o seu espírito ele é perfeitamente tanto masculino quanto feminino, como o seu espírito ele está encarnado agora como mulher, mas a sua parte inconsciente masculina continua aí. Esses dois vão se juntar e eles vão se tornar, no caso, essa rainha, mas com todas as outras 4 rainhas, a imperatriz, que é esse arcano maior aqui, o 3. E quando todos os reis se juntarem, eles se tornam o imperador, que é esse arcano maior aqui. Então, todo o tarô ele vai contando uma historinha de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Pena que a maioria das pessoas só usa para olhar se tomou corno, se vai ganhar dinheiro e entre outras coisas fúteis. Mas originalmente o tarô ele foi construído como uma ferramenta de autoconhecimento, de aprendizado. Então, quando você vai numa dessas casas e alguém diz que vai jogar tarô para você, a maioria, digo isso com certeza, não faz ideia do verdadeiro da verdadeira utilidade do tarô para autoconhecimento e para evolução espiritual. Eles só usam o tarô para jogar a pergunta fora, perguntando besteira. Por isso que o Kardec era tão contra isso e tudo mais. Não é que ele era contra ao tarô em si. A gente também tem que analisar o contexto da época. Se hoje em dia muitas pessoas têm preconceito com os ciganos, imagina no século XIX, onde o preconceito era o que reinava. Então, cada carta do tarô ela vai ensinar aí uma jornada de aprendizado diferente e uma jornada de amadurecimento diferente. Enquanto o naipe de copas fala sobre as suas emoções, o naipe de ouros, que é o naipe oposto ao de copas, ele vai te ensinar a controlar isso daí tudo. Se você está com um problema no as de copas, a solução é o as de ouros. Se você está com um problema no 2 de copas, a solução é o 2 de ouros, porque esses dois elementos são opostos, eles se equilibram. Aqui, por exemplo, no naipe de ouros te ensina todo o caminho para você aprender a controlar a sua vida financeira, para você ter uma boa quantidade de dinheiro guardada, de uma boa quantidade de dinheiro para viver bem e ainda como você pode crescer na sua carreira financeira. Então, cada uma das cartas aqui ensina direitinho o que você pode fazer para um dia você se tornar um rei de ouros, um homem com muito dinheiro ou uma mulher com muito dinheiro. Não vai dar para eu parar de carta em carta para explicar por causa do horário, mas continuando. O naipe de espadas ele vai ensinar você a lidar com a sua mente e a como lidar quando você estiver ansiosa, depressiva, mal das ideias e quando seus pensamentos estiverem confusos. De novo, cada arcana aqui, cada carta dessa, dá mais de 1 hora de explicação sem brincadeira e sem exagerar. E tem gente que resume uma carta dessa em, sei lá, 1 minuto, 30 segundos e acha que vai explicar direito. E aqui a gente vê o naipe de paus que fala sobre você dominar sua vontade, vencer a procrastinação, ter foco para fazer exercícios físicos e para cuidar do seu corpo se movimentando. E aí todos esses arcanos eles vão te ensinar a dominar sua vontade, o momento onde você fica parado e quieto e o momento onde você age. Então, se você é esquentadinho, se você explode com tudo, se você é nervosa e quer brigar com tudo, é o naipe de paus que vai te ensinar a controlar isso tudo.
Então a mediunidade de vidência, ela está associada a essa capacidade de ver, através dessas cartas, qual a linha temporal que tem mais chance de acontecer, no caso de para quem acredita que dá para ver o futuro através das cartas. Mas, geralmente, quem consegue realmente fazer isso é quem estudou muito, quem aprendeu muito e quem tem muita habilidade. Infelizmente, como eu falei, a maioria das pessoas não sabe realmente jogar tarô, não sabe realmente o significado das cartas e realmente joga apenas para tirar dinheiro dos outros. Porque a maioria não sabe realmente o significado das cartas e como usar a intuição para fazer isso. Antigamente, lá quando surgiram esses oráculos, só pessoas que já estavam em um grau de estudo muito elevado podiam realmente jogar. Eram anos, muitos e muitos anos de estudo. Você tinha de memorizar cada uma das cartas. Em algumas ordens iniciáticas do passado, para você realmente poder se dizer tarólogo ou alguém que entende de tarô, você tinha de saber jogar tarô de cabeça. O que é saber jogar tarô de cabeça? É você ter memorizado as 78 cartas em ordem e conseguir fazer você jogar elas só com a sua cabeça sem precisar do baralho. Então, se eu simplesmente fosse testar alguém, como eles faziam geralmente, e eu chegasse pra pessoa e falasse o que é que tem na imagem do, sei lá, 9 de copas. A pessoa ia ter que me dizer, ó, o 9 de copas é aquela carta que tem um homem sentado num banco e tem 9 copas ao redor dele. Tá bom. E aí, o que é que significa isso? Então a pessoa passava por uma sabatina para ela realmente provar que ela sabia tarô. Sei lá, o que é que diz o oito de espadas? A pessoa ia ter que lembrar de cabeça a imagem do oito de espadas, por que tem oito espadas, qual é a cor da roupa da mulher, por que ela tá vendada, e falar isso tudo de cabeça. Se ela não soubesse falar, ela não passava de grau. E hoje em dia as pessoas não sabem a terça metade disso e se dizem tarólogas e cobram fortunas. Então, a gente entende aí porque em alguns locais se banalizou o uso das cartas e do tarô e se tornou algo associado à mentira e se tornou algo associado a enganar pessoas. Porque não existe mais seriedade com as coisas e é aquela história. Em todo local tem profissional bom e tem profissional ruim. Em todo local tem gente que sabe realmente o que está fazendo e gente que não sabe nada. E como isso daqui é complexo, demanda estudo e demanda esforço, e as pessoas são aversas a fazer esforço, infelizmente o que acontece é que a maioria das pessoas não sabe absolutamente nada disso e não conseguiria lembrar de nada do assunto. E aí provavelmente vai ter gente que vai ouvir isso aqui e vai dizer: ah, não, mas não precisa lembrar de memória para saber interpretar as cartas, tem blá 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 blá. Desculpa de quem não quer estudar, acabou, essa é a minha opinião, chore onde você quiser. E aí é isso. Essa foi uma das formas com que mais o pessoal usou para desenvolver a mediunidade de evidência, no caso da capacidade de ver o futuro. E os outros métodos são associados à vidência através de sonhos. É aquela tua tia que sonha que alguém está grávida e você descobre que você tem um bebê e você entra em pânico. Aquele teu tio que tem sonho, joga no bicho e ganha dinheiro. E todos esses lados dos tipos e das profundidades das mediunidades associadas ao sono. Eu falei rápido aqui porque o tempo encerrou, já deu 19h06 aqui no notebook, então eu não vou poder continuar, mas na próxima eu vou me aprofundar em específico na mediunidade de evidência associada ao sono. Então, se um dia vocês conhecerem uma taróloga, uma astróloga, ou alguém que diz que sabe ler cartas, ou que ela quiser cobrar para ler suas cartas, teste ela, pergunte se ela sabe qual tal carta de memória. Sei lá, pegue uma das cartas do baralho dela e diga o que é que tem aqui, ou sei lá, faça testes e descubra se aquilo ali é verdade ou não, para que você não acabe sendo enganado. De resto é isso. Na próxima eu vou me aprofundar na mediunidade de evidência associada ao sonho. E não se esqueçam, o sucesso é a única possibilidade.